Hoje nós iremos abordar um estudo integrado dos três níveis de ensino de Química, que é, ah, deixa eu só pegar uma canetinha, aqui ó, que é nível teórico, fenomenológico e representacional. Nós, como futuros professores de Química, nós temos que seguir alguns conceitos, trilhar alguns caminhos, né, para que nós pudermos levar o aluno a ter um melhor entendimento do que é a química, de como a química é abordada, de que forma a química ela transita dentro desses níveis, certo? E é através das questões discursivas, né, que nós temos que medir a capacidade de navegar nesses níveis. É vital para quê? Para desenvolver a habilidade, né, analítica, né, e de aplicação dos estudantes. Então, dentro do contexto acadêmico quanto profissional, isso é importante para nós, tá, transitar nesses níveis. Teórico fenomenológico e o representacional. Mais à frente, nós vamos destacar o que é o teórico. O teórico é a parte macroquímica. O fenomenológico a parte microquímica, no caso aqui da química, certo? Ou seja, é a submacroscópica, o teórico, e o fenomenológico é a microscópica, submicroscópica, aliás, tá? E o representacional, que nós vamos ver a parte final. Na macroquímica, vamos dar com fenômenos químicos, né? Onde, em uma escala onde esses fenômenos eles vão ser visíveis e mensuráveis diretamente. Ou seja, macroscopicamente, né, quando eu digo que eu estou observando macroscopicamente um determinado experimento, eu quero que meus alunos eles vejam que está acontecendo nessa reação, as características da reação, o que aconteceu nesta reação e descreva para mim, certo? Como, por exemplo, a cor, a densidade, o ponto de fusão, dependendo do tipo de experimento, da reação que está acontecendo. Ponto de ebulição, por exemplo, coloca aí, por exemplo, um sorrisal dentro do copo d'água. Ali está acontecendo a reação, está fervendo, certo? Ebulição, já falei, né? Reatividade e outras características que podem ser detectadas por quê? Pelos sentidos humanos. Então, quando eu me refiro a essa parte teórica, né, eu estou me referindo à macroquímica, ou seja, eu vou conseguir ver, né, o que está acontecendo na reação, certo? Ou seja, algo perceptível a olho nu, né? Então é importante que nós tenhamos esse entendimento. Esse nível de química, muitas vezes, é o ponto de quê? De partida, né, no ensino da disciplina. É o ponto de partida. Eu acredito que não seja muitas vezes, né, o material aponta, né, que muitas vezes, para mim é de fato o ponto de partida, né? Pois se relaciona diretamente com a experiência cotidiana dos estudantes. A química ela é vivenciada no dia a dia. Quando nós, professores de química, vamos abordar o conteúdo de química, certamente esse conteúdo de química ele é vivenciado no dia a dia. Claro, existem alguns outros aspectos, né, como por exemplo, a parte lá mais voltada para nuclear, não é vivenciada no dia a dia. Claro, é uma reação, mas não é vivenciada. Mas a forma que por exemplo, uma bomba atômica é construída e ela explode, ela é vivenciada no dia a dia, porque é o que nós vemos hoje, muitas bombas por aí explodindo nessas guerras, né? Mundo afora, não no Brasil, é claro, graças a Deus, mas a forma que essa bomba é construída, claro, não é vivenciada. Aqui vamos mais pegar esse conceito básico, né? Como, por exemplo,
Quando os químicos estudam a reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, né? Isso é uma reação macroquímica, ou seja, foca nos resultados observáveis dessa reação, né? O que é que nós vamos observar nessa reação? Eu levo minha sala de aula, vou para o laboratório de química, vinagre, bicarbonato de sódio, coloco dentro do vinagre. Ou seja, vamos observar o quê? Uma efervescência e a produção de quê? De dióxido de carbono. Então, é uma reação onde nós estamos no nível macroquímico, em que os alunos observaram o que? Aspectos, né, visíveis, como a efervescência, né, a produção das bolhas de dióxido de carbono. Né? Então, isso é o que nós podemos ver, sentir e medir. Então, é nesse nível onde nós partimos como nosso ensino de química, no macroscópio. Quando nós viemos para cá, para a macroquímica, nós vamos explorar os fenômenos químicos em um nível submicroscópico, né? Submicroscópico, tratando de entidades que não são visíveis ao olho nu. Por exemplo, quando nós falamos de molécula, dos íons, dos átomos, das ligações que acontecem entre eles. Então, nós estamos falando de nível microscópico, submicroscópico, aliás. Tem, Lele? Tem. Então, nesse nível submicroscópico, é importante mais, porque é neste nível que a química busca explicar o porquê e o como dos fenômenos observados na macroquímica. Né? Ou seja, nós observamos na macroquímica e nós explicamos ou seja, nós explicamos no submicroscópio, certo? Então é importante nós termos a percepção desses subníveis, ou seja, na microquímica, nós temos uma visão teórica e conceitual que explica o que? Os mecanismos por trás das reações químicas. Não adianta apenas o aluno ver a reação entre o bicarbonato de sódio e o vinagre. Ele tem que entender o que aconteceu ali. Então, para ele entender, nós vamos para o subnível microquímico, certo? Voltando no exemplo da reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, analisaria então a reação do ácido acético, né, que é o vinagre, com o bicarbonato de sódio. Daí, explica-se, né, o que produziu então naquela reação, quando você viu borbulhar. Produziu-se o que? O dióxido de carbono. Opa, certo? Produziu o dióxido de carbono. Né? E água, destacando o que? O comportamento ácido e básico dos íons. Isso aqui você vê? Você não vê. Certo? Isso aqui você não vê. Aquelas borbulhas, aquela reação, você não vê isso aqui dentro. Entendeu? Você vai ver o lado físico. Na instabilidade molecular do ácido carbônico e consequência da formação de dióxido de carbono, que é o que nós falamos. Daí, partimos então das concepções microquímicas, que são as que nós observamos, né? Tá aqui. Macroquímica que nós observamos e microquímica, que é o que nós não conseguimos observar, que é o submacroscópio. E representa-se o ensino de química em 3 níveis, que é o que nós falamos. Teórico, que é o submicroscópio, fenomenológico, que é o macroscópico, e representacional, que é o simbólico. Importantíssima essa parte aqui, representacional, nós vamos falar mais à frente. Bem, para isso aqui não foi nós que inventamos. Eu inventei, o pessoal que me deu o material inventou. Temos uma figura importante no nosso meio, nesses 3 níveis, que é o queridíssimo professor Alec Johnstone. Ele é oriundo do Reino Unido. Johnstone foi o pioneiro da pesquisa em educação química e fez contribuições fundamentais no entendimento de como os estudantes aprendem química. Contribuições do meu queridíssimo Alex Johnstone, particularmente conhecido por desenvolver o quê? A teoria
da carga cognitiva. Ou seja, ele introduziu os conceitos dos 3 níveis de representação em química: o macroscópico, o submacroscópico e o simbólico. Então foi esse cidadão que propôs isso aqui, que é o que nós hoje estamos aplicando na química, que se tornou uma ferramenta essencial para quê? Para o planejamento de lições de química e na elaboração de materiais didáticos. Importante demais, demais, demais. Essa abordagem nos ajuda os alunos a entender a conexão entre os mundos entre o mundo visível, que é o macroscópio, entre o mundo molecular, atômico, que é o submacroscópio, onde a gente não vê, né? E o mundo simbólico, que é o que nós vamos, que é o representacional, que nós ainda vamos falar. Impacto na educação de química. A abordagem isso aqui é uma abordagem onde teve, ele explica a capacidade que esses níveis têm, né, de ensinar, de transitar entre esses níveis, onde se nós como professores seguimos esses 3 níveis, o aluno ele vai conseguir transitar esses níveis e vai compreender até chegar no representacional de forma simbólica, né, escrever as equações bem mais fácil. Né? Então, nós como professores temos que ter essa capacidade de aplicar esses níveis, né, muito bem conceituado dentro do nosso ensino de química, na educação básica, certo? Aí aqui ele aborda mais uma vez, né, os níveis, né, como eu já expliquei, eu não vou mais explicar. Eu vou pular diretamente para este nível que eu não expliquei ainda, certo? O nível representacional simbólico envolve a linguagem e os símbolos específicos utilizados na química para descrever observações e teorias. Isso inclui a escrita de equações químicas, representação de estruturas moleculares e uso de diagramas e gráficos, informações sobre a representação química e da matéria, e propriedade da matéria. Ou seja, o aluno ele tem que ter a capacidade, o entendimento, na verdade, o entendimento de observar lá no macroscópio, viu as características das transformações. Ele tem que vir para o submacroscópio, saber que aquilo ocorreu alguma transformação naquela reação, né? Ah, o que aconteceu? O que então se formou o dióxido de carbono? O que é o dióxido de carbono? Então vai ter que escrever na forma de equação, na forma de símbolo, seja lá gráficos. Então no representacional vai trazer esse lado. O que era obscuro no representacional vai trazer visível, né? O que há de ligações químicas dentro desse nível submicroscópico, né? Isso é muito importante. Aqui está uma descriçãozinha para você ter um entendimento. Fenomenológico. O experimento das transformações. Eu ligo aqui o fogo, tá? Observa o quê? O experimento de quê? Da combustão. Tá aqui o fogo. Você viu? Pá, vai no fogo do seu fogão, liga o isqueiro, vrum. Aconteceu uma reação química. Fogo. O que tem esse fogo? São átomos, quebra de ligações e energia. Ou seja, a combustão da matéria orgânica necessita de quê? De oxigênio e libera energia de gás carbônico. Aqui traz uma representação, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, carbono, ligação de hidrogênio, molécula aqui do oxigênio e tal. No submacroscópio, tá isso aqui, né? Dentro dessa, isso aqui, ó. Né? Então, aqui dentro disso aqui tá tudo isso aqui, as moléculas, né? Ou seja, ocorre o que? A quebra de ligações. Aqui a gente vê essa coisa bonitinha, fogo levantando, quando você acendeu e tal. Aqui está acontecendo isso. Então, para representar isso, né, que é a combustão, por exemplo, do etanol, nós trazemos aqui em forma de representação simbólica. Ou seja, as equações. Está aqui, a queima do etanol. Então, disse aqui, virou isso aqui. O aluno ele tem que ser, nós como professor, nós temos que ter a disciplina de chegar na sala de aula, explicar esse conteúdo, até o aluno chegar nisso aqui, nessa reação, nessa queima, né, da combustão do etanol. Olha o tanto que a química é fantástica. Não é só você ver isso aqui,
Você tem que ver, vai sob o microscópio, entender isso aqui, né? E trazer para cá. Bem, gente, isso foi apenas um apanhado, né, que eu trouxe, né, sobre os três níveis, né? Não é algo muito explanador, né? Mas é que é importante nós, né, buscar como professores entender esses níveis e aplicá-lo dentro do seu planejamento, dentro da sala de aula, certo? Abraço, até o próximo vídeo que eu irei trazer para vocês. Bons estudos!